Graça e paz a todos. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Deus Santo, nós queremos te agradecer por essa manhã, na tua casa, diante da tua palavra. Que teu Espírito Santo continue a nos conduzir, a nos ensinar, a nos mostrar o caminho certo. Nos dê inspiração, entendimento, para que possamos entender além daquilo que está escrito, a profundidade da tua palavra. Nós queremos consagrar esse momento a ti, abençoar cada pessoa no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pessoal, nós estamos hoje no Apocalipse capítulo 20. Vamos lá então, vamos ler alguns versículos de Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Tá bom. Então nós saímos, estamos praticamente fora do período da grande tribulação. Lembra, na semana passada? A gente já está agora sinalizando a entrada no milênio, né? Os 1000 anos que haverão de paz. O Apocalipse vai encerrando dessa forma. Esse capítulo 20 do livro do Apocalipse é o capítulo, a gente pode considerar, o mais polêmico que existe. Talvez seja uma das passagens bíblicas mais polêmicas, né? Porque não existe consenso. Não existe um consenso entre as igrejas, entre as denominações evangélicas. Algumas pensam de um jeito, outras pensam do outro. Então tem muita divisão de interpretação desse capítulo, porque ele é um pouco complicado. Por isso que ele é considerado um capítulo muito polêmico. Mas as pessoas, elas ficam preocupadas com os detalhes do Apocalipse, né? Então, o Apocalipse algumas coisas a gente tem que entender, né, porque faz parte da nossa vida, mas tem partes do Apocalipse que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, nós estamos aqui saindo da grande tribulação, entrando no milênio. Então, grande tribulação não é para a igreja. Tem coisas que vão acontecer, embora o Apocalipse dá detalhes do que vai acontecer na grande tribulação, mas a igreja não estará aqui. Então, assim, não serve como manual de instrução para nós aqui, dizer, o que a gente vai fazer na grande tribulação? A gente vai correr para onde? Então, assim, não tem muito sentido a gente ficar preocupado e discutindo. Tem gente que adora ficar discutindo Bíblia, né? Debate bíblico. Tem coisas que não convém. Não convém, porque tem coisas que, independente da gente achar ou não achar, vão acontecer. Não vai deixar de acontecer. Deus vai fazer acontecer. Mas se mudar uma vírgula ali, uma coisa, isso aí é problema de Deus, não é nosso, não. Então tem coisas que não adianta você gastar tempo para ficar. O Apocalipse, então, boa parte dele trata de coisas que a igreja não vai viver. Porque será um período onde a igreja não estará na terra. Mas eu concordo assim, outro concorda assim, é pré-milenismo, né, pós-milenismo, pré-tribulacionista, aí fica cada um puxa de um lado, fica aquela discussão.
vai para o debate na internet. Para que isso? Tem muita. A gente tem coisa mais importante para fazer do que ficar discutindo coisas que cabem a Deus, né? A gente não vai mudar nada disso aqui. Então, o capítulo 20 ele é polêmico por isso, porque ele divide opiniões, porque há pouco consenso bíblico a respeito da interpretação do texto. Então, vamos entender aqui, dentro da nossa fé, dentro do que a Bíblia explica, dentro do que a maioria das pessoas começa a entender. Certo? O Apocalipse ele tem assim, muitas divisões assim, de interpretação, como eu disse. Às vezes você tem um grupo que pensa de um jeito e outro grupo pensa do outro. Mas o capítulo 20 tem muitos grupos divididos. O pessoal quer fazer discussões em cima disso. Então vamos organizar isso aqui para a gente poder entender. Ó. Esse capítulo é dividido em 4 cenas distintas. Então a gente precisa organizar para a gente poder interpretá-lo. 4 cenas distintas, uma cena diferente da outra. Por exemplo, vamos dividir aqui, ele tem 15 versículos. Do versículo 1 ao versículo 3, ele trata da primeira cena, que é a prisão de Satanás. Satanás vai ser preso. Trata disso. A segunda cena vai do versículo 4 ao versículo 6, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo no céu. O reinado da igreja, a autoridade da igreja, né? O que a igreja vai estar representando, qual é a autoridade dela nesse momento. Na cena 3, que vai do versículo 7 a 10, nós temos Satanás sendo solto e depois vencido para sempre. Nos capítulos passados nós vimos já o destino do anticristo, né, do falso profeta, da igreja falsa, da prostituta, do anticristo, a gente já sabe. Só que Satanás aqui, que ele é o mentor de tudo, Deus está deixando para o final. Por isso que você está vendo que o tratamento, como ele vai ser tratado, como ele vai ser julgado, já vai aparecendo no final do Apocalipse. Então nós temos aqui a primeira cena, prisão de Satanás, versículo de 1 a 3. Segunda cena, o reinado dos santos, que é a igreja, o povo de Deus, com Cristo, versículo de 4 a 6. Terceira cena, Satanás é solto, depois vencido para sempre, vai do versículo de 7 a 10. E a quarta cena é o juízo final, versículo de 11 a 15. Certo? Essas são as subdivisões do capítulo 20. Então vamos para o versículo 1. E vi descer do céu um anjo. Okay? Esse anjo, quem é esse anjo? A gente poderia ter aqui esse anjo sendo o próprio Cristo, porque ele pode se manifestar numa teofania. Ele pode se transformar num anjo, no que ele quiser. Mas, será que a gente pode dizer assim, é Cristo que está aqui? O texto diz, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele tem uma chave e ele tem uma corrente na mão. Em algumas traduções está escrito corrente, né? Então, uma corrente que quer prender alguém, né? Esse anjo. Então, o anjo ter uma chave do abismo, a gente sabe que o poder das chaves, né, do abismo pertence a Jesus. Vamos ler Apocalipse 1, 18. Vamos voltar um pouquinho? Apocalipse 1, 18, o que diz? E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse texto está afirmando que quem tem a chave, quem tem esse cadeado, né, do abismo para lançar pessoas lá ou tirar, e esse aí quem tem a chave é Jesus. Tá. Mas o fato do versículo 1 está dizendo que vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, não significa que ele é o dono disso. Ele pode ter recebido isso como autoridade. Certo? Por isso que, mesmo considerando e sabendo que Jesus, ele que é o dono da chave, ele pode ter incumbido um anjo poderoso, esse anjo tem que ser um anjo poderoso, é um anjo de muita autoridade, que recebeu essa autoridade para poder abrir e fechar, ou para prender. Okay? Então a gente pode, de repente, estar apontando esse anjo de grande patente para o anjo Miguel. Pode ser que ele esteja em foco nessa passagem por se tratar de um anjo de extremo poder.
Mas pode ser Jesus, pode ser um anjo delegado por ele. Então a gente normalmente associa essa figura, ou esse anjo, a Miguel por causa da posição de autoridade. Ok? Esse abismo aqui, que de vez em quando fala inferno, abismo, né? Essa é uma expressão equivalente a Hades, grego. Hades é grego. Ok? Quando você fala Sheol ou Seol, é hebraico. Hades ou Sheol ou Seol, porque está falando ou no grego ou no hebraico, mas é a mesma coisa. Okay? Então, esses termos são usados para descrever um lugar de sepultura. O abismo serviria de prisão durante esses 1000 anos para Satanás. É só uma analogia a um lugar ruim e tal. Então, esse abismo vai ser um lugar de prisão para Satanás durante 1000 anos. Certo? Sigamos. Então, esse episódio da prisão de Satanás, né, você vai ver um anjo aí com uma corrente nas mãos, né, e uma chave, né, um cadeado, chave, corrente nas mãos. Esse episódio da prisão de Satanás por 1000 anos inaugura o início de quê? Do reino milenar de Cristo. É só você saber demarcar. Terminou a grande tribulação, um período de 7 anos, vai começar o milênio. Por isso que Apocalipse 20 está mostrando que é o início do milênio. Por isso que está dizendo que vai começar o reino milenar de Cristo, conforme Daniel disse, né? O reino milenar de Cristo durante 1000 anos. Tudo bem até agora? Sigamos. A gente só está esmiuçando os versículos. Algumas linhas de interpretação não acreditam que esse reino milenar será aqui na Terra. Você pegar lá o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele é presbiteriano, e a doutrina é presbiteriana, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a doutrina presbiteriana, né? Porque quando você diz, uma vez salvo, sempre salvo, isso vai contra tudo que a gente acredita. Vai contra tudo. Não? Uma vez salvo, sempre salvo. Quer dizer, então quem não vai ser salvo, não vai ser salvo. E quem é salvo, não importa onde esteja. Então assim fica difícil. Não estou fazendo o que aqui então? Então vamos cada um cuidar da sua vida. E se Deus quiser alguma coisa com a gente, Ele manda chamar a gente. Mais ou menos assim. Então não tem muito sentido, apesar que é uma discussão que a igreja presbiteriana insiste nisso, né? Isso já foi superado, né? Calvino insistiu nisso, mas os reformadores depois já provaram que não tem sentido nenhum, porque vai contra todo o processo da obra de Cristo. Então, assim, os reformadores, depois de Calvino, já provaram que não tem sentido isso, joga a nossa fé no lixo, nosso esforço, nosso sacrifício, a nossa dedicação. E o desenvolvimento da fé que Paulo falou, perde todo sentido. Como é que eu tenho que desenvolver minha fé, eu tenho que dar manutenção na minha fé, não pode faltar óleo na minha cabeça. Não pode, né? Eu não posso deixar minhas vestes sujas. É isso que a Bíblia diz. Não é muito difícil de compreender isso. A gente sabe o seguinte: nós somos salvos por Cristo e temos que dar manutenção na nossa fé. Essa salvação tem que ser desenvolvida, porque senão a gente perde ela. Ok? A gente vai acabar perdendo ela. E perde, né? E como perde, né? Se você morrer sem Cristo, se essa for a sua escolha, você vai perder. Então, isso já é coisa superada, igual a idolatria. Isso já foi superado. Não cabe mais no nosso diálogo a doutrina da predestinação. Certo? Não cabe mais. Então, vamos seguir. Então, eles acreditam, uma das denominações, uma das linhas de interpretação, acredita que o reino milenar é um reino espiritual, não tem nada a ver com a terra. Não tem nada a ver com a terra. É só uma questão espiritual. Cristo vai reinar por 1000 anos na terra. Eles dizem o seguinte: não vai ser na terra. Isso vai ser assim, num campo espiritual, aquela coisa toda. Mas nós temos aqui uma promessa feita por Deus desse reino na terra. Lembra quando Cristo veio? É importante a gente saber isso. Quando Cristo veio na terra, o primeiro propósito de Cristo, quando ele nasceu de uma virgem, não foi de vir salvar ninguém. Isso é importante a gente saber. Vamos saber separar. Ele não veio na terra para salvar ninguém. Não foi esse o propósito de Cristo. Ele veio na terra para reinar com o povo judeu. Vocês têm que saber separar isso. O plano inicial era esse. Ele teria que vir na terra
para poder reinar com o seu povo. A igreja não existia, gente. Os gentios se convertendo a Cristo não existia. Esse tipo de salvação, de reino, não estou falando de salvação no céu, mas essa salvação de viver com o seu povo. Por isso que os judeus dizem, a salvação pertence aos judeus. Por que pertence? Porque Cristo veio para estabelecer o reino dele junto com os judeus. A promessa, a única obra que ele tinha para fazer era essa. Ok? Porque ele prometeu a Abraão, vai chegar um tempo que virá, entendeu? O Messias, não é Cristo, não tem essa figura de Cristo. Era Messias. Messias é aquele que ia reinar. Tem um sentido de rei, um sentido de autoridade. Quando você fala Cristo, você fala no sentido de sacrifício, de crucificação, de padecimento. Então a obra inicial era essa. Chegou na terra, simples, foi aclamado como um rei entrando lá em Jerusalém, montado numa jumentinha, para mostrar a simplicidade do reino de Deus. Eles estão esperando. E o João Batista estava falando sobre isso. Nossa, está vindo o reino aí, o reino está vindo, né? Só que quando ele chega, o que acontece? Ele é rejeitado. Vocês já estudaram o Evangelho de João? Ele veio para quem? Para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus. Quem eram os dele? Judeus. Ele veio para os judeus, para os que eram seus, para o seu povo. Mas os seus não receberam. Não é verdade? Não receberam. E todos os que o receberam, o que aconteceu? Receberam o poder para serem chamados ou feitos filhos de Deus. Entende isso? Então a gente tem uma lacuna profética aí. Que dentro do relógio escatológico, Jesus viria, reinaria com o seu povo, estabelecia o fim dos tempos. Era isso, ponto. Esse é o relógio de Deus, estava programado lá atrás. Só que de repente, quando Jesus pisa na terra, o povo rejeita Jesus e manda crucificar ele. Eles não aceitam um Jesus simples, um Jesus que veio como filho de um carpinteiro. Ok? Essa rejeição é como se fosse uma frustração nos planos. O que Deus faz? Deus pega o dedo e aperta o botão assim e fala, vamos dar uma pausa aqui. Parou. Vamos parar o relógio profético aqui da nação de Israel. Por quê? Porque agora eu preciso virar para o outro lado. Agora eu preciso cuidar desse povo que está me querendo. Porque esse aqui não quer. Entenderam ou não entenderam? Então essa pausa profética no relógio profético de Deus com o seu povo houve porque o povo rejeitou. Já que vocês me rejeitaram, então vamos fazer o seguinte. A gente dá uma pausa aqui com esse relógio de vocês. Depois a gente conversa sobre isso. Eu estou conjecturando, tá? E agora vamos ver o que é a igreja aqui. Tem um povo que me ama agora. Tem um povo, se vocês me aceitarem como Salvador, vocês vão ser chamados filhos de Deus. Aí começou a conversão dos gentios. Em massa. Os discípulos pregando e os gentios se convertendo. Os judeus se convertendo, gentios, romanos, todos se convertendo, tudo embolado. Aí uma nova geração, que o salmista diz que uma nova geração adorará o Senhor. Era a nova geração dos gentios que somos nós. Ali nasce a igreja. Ok? A igreja gentílica. De povos, nações e línguas de todo lado. Povo que aceitou Jesus como Salvador, receberam o selo do Espírito, tem sua igreja agora. E aí Deus gastando tempo com essa igreja. Formando a sua igreja, discipulando a sua igreja, estabelecendo a sua igreja. O relógio profético dos judeus está parado. Ok? E aí Deus está gastando tempo com a sua igreja nesse tempo. Quando ele resolver a questão da igreja, ele solta o relógio novo. E como é que ele resolve o problema da igreja? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho um povo, eu amo um novo povo, e eu vou dar uma promessa melhor para eles. Vocês vão tudo para o céu. Por causa da rejeição dos judeus. Vocês vão para o céu. E agora,
Ele vai preparando esse povo, discipulando esse povo, evangelizando esse povo cresce, e esse povo pega e é arrebatado. Quando o arrebatamento acontece, a igreja sobe, e o que ele faz? A igreja subiu, agora vamos tratar. Entendeu? Vamos voltar aqui. Agora nós vamos continuar a conversa. Então é isso que ele vai fazer aqui. Por isso que esses 1000 anos é o cumprimento daquilo que foi parado. Deu para entender ou não? Não deu para fazer mais? Então, aquilo que foi parado, mas tem que ser continuado. Esse processo tem que continuar. Ele arrebatou a igreja dele, subiu, ó, vai para o céu, vocês e me aguardam aí. Que agora tem que resolver o povo judeu. Ele vai cumprir, certo? Só que agora você tem um povo arrebatado com ele no céu. Quem entendeu isso aí que eu falei? Entendeu isso? Dá para entender o propósito inicial de Jesus como Messias? E que a igreja é uma falha no sistema, não é uma falha de Deus. Então nós somos assim, resultado de uma falha no processo. Nós nascemos assim, pum. A gente não era para estar nisso. Mas nós nascemos com uma oportunidade muito maior. Nós temos o céu, eles têm a terra. Pastor, e para eles ter o céu? Como é que faz para o judeu ter céu? O que vocês acham? Tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando principalmente para os judeus. Falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês querem ir a Deus, vocês têm que passar por mim. Ok? João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles deveriam ter levado mais a sério essa palavra de João Batista. Podemos seguir? Vamos então pegar um versículo aqui para a gente entender se realmente está certo isso. Esse reino milenar é na terra ou é um reino espiritual? Esse reino milenar é terreno. Porque afinal, Deus prometeu isso a Abraão. Os judeus estão dispersos pelo mundo, gente. Tem judeu até aqui. Você caçar num canto aí, você vai achar judeu. No Brasil está assim de judeu. Eles têm que voltar para a terra deles. Eles querem reinar com o rei deles. Só que a igreja vai fazer parte da comitiva do reino de Deus. Nós estamos numa posição celestial totalmente diferente. Nós reinaremos com Deus. Certo? A falha dos judeus abriu uma porta chamada graça para nós. Vamos então olhar aqui para Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos ver o que diz. Para a gente acabar com essa discussão se esse reino milenar é terreno ou se é um reino espiritual só. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a... Está falando da igreja. Nós nos tornamos reis e sacerdotes por causa de Cristo, do sacrifício dele, e ele acabou comprando com esse sacrifício homens de todas as tribos, nações e línguas, ok? São os gentios. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, está explicado ou não? Sigamos, versículo 2. Esse anjo, que a gente aqui não tem a necessidade de identificar se é o próprio Cristo, uma teofania, se é o Miguel, ou se é um anjo que está recebendo revestimento de autoridade para isso. O importante é que esse anjo prendeu o dragão. Você viu? Um anjo para prender Satanás. Quem que gosta de diminuir Deus aí, para dizer assim, está vendo? O diabo é o inimigo número 1 de Deus. Quem disse isso? Inimigo nosso. O diabo, vosso adversário, o adversário de vocês, de Deus não consegue. É uma pulga lutando contra um oceano. É mais ou menos assim. Satanás é uma pulga, Deus é um oceano. Como é que faz? O diabo não é compatível
para Deus. Ele é uma criatura, ele é um ser criado. Se é um ser criado, ele é um ser finito, ele tem fim. Criaturas são finitas. Deus é infinito. Pastor, quem criou Deus? Não começa não, tá? Aí já está demais já. Daqui a pouco nós vamos lá onde ele mora, para tentar sabotar a casa dele. O homem é assim, né? Daqui a pouco começa a inventar alguma coisa, tem que ir lá para descobrir onde é que é. Não conseguiram achar nem a Arca da Aliança, que é um objeto que Deus escondeu, né? Nem o corpo de Moisés. Procura ver se acha, não acha. Então, assim, Deus é grande, não cabe no campo das palavras, não dá. Então, o diabo, ele é pequeno demais. Aqui Deus usa um anjo só para prender ele. E olha que ele comanda vários anjos, né? Vários demônios, né? 1/3 dos anjos do céu. Foi isso? Que está com ele. Que estão com ele. 1/3, né? E agora Deus falou assim: vai lá e prende ele. Um anjo, cara. Então não dá para a gente diminuir Deus, né? Não, que o diabo vai tomar conta de tudo. Não vai. Não vai. Às vezes tem uns caras que discutem: Deus não tem controle igual a gente pensa. Como que não tem, gente? Como que não tem controle? Não dá para... É controle demais. É muito controle. Mas tem o livre-arbítrio, né? Então ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Aí dá ênfase nesse dragão aqui, para você não achar que é um dragãozinho, né? Aí vai dando ênfase para você saber de quem está falando, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Olha a didática da Bíblia. E amarrou por 1000 anos. Vai ficar amarrado, não vai ficar aí. Está amarrado, vai amarrar por 1000 anos. Prendeu ele por 1000 anos para que haja paz prometida na terra. Ok. Pastor, mas o que esses 1000 anos aí, poxa? Para quê? No meio dessa coisa toda, tem que ter 1000 anos de paz. Para quê? Cumprimento de palavra, gente. Deus é cumpridor da palavra. Ele zela e vela pela sua palavra. O que ele fala está falado. Ele tem uma palavra dada ali para o povo judeu. Tem um compromisso, foi no cartório e assinou. Tem um compromisso com vocês. Abraão se tornou amigo de Deus. Abraão foi o cara que começou o judaísmo, né? Um cara falou assim, estava na farmácia, o cara falou assim, mas Jesus nasceu na Palestina, né? Eu falei, aí. Mas então Jesus é palestino, né? Eu falei, você faz o quê? Ele falou, eu sou teólogo, ele falou. Quase que eu falei, grandes coisas. É igual você ser doutor sem você saber fazer as coisas. Você vê advogado que não sabe fazer nada. Mais ou menos. Rapaz, você tem que ser homem de Deus. O pré-requisito que os discípulos tinham é serem homens de Deus. E eles ganharam o mundo por isso. Homens leigos. Não foi das altas camadas, não. Os melhorzinhos que tinha ali era Mateus, Lucas, era médico, era cobrador de imposto, mas o resto era tudo pescador, né? Gente que ralava. Então, assim, teologia é bom, sim, para a gente poder aperfeiçoar aquilo que você já é. Não faz um homem de Deus. Não faz uma mulher de Deus. Quem achar que a teologia vai fazer o homem de Deus e a mulher de Deus, não vai fazer, pode desistir. E se não for chamado, também vai piorar a cabeça da pessoa. Né, Dudu? Então, as teologias, eu vou te falar, né? Quase desvia, né? Você foi que você começou a fazer um curso, você teve que pular fora para você não ficar doido, né? Exatamente. 2 nós perdemos, voltamos 3 para fazer teologia. 2 se perderam. O Dudu falou, vou afundar no barco, pulou. Eu estou fora desse negócio, porque foram ensinando uma teologia para eles, mas com segundas intenções, proselitismo, puxando. Então você fica puxando para o que você acredita, puxando para o lado, para a denominação. Cada um faz a sua teologia. O presbiteriano faz a teologia dele. A assembleano faz a teologia deles. Mais ou menos, né? Então tem que tomar muito cuidado. E para filtrar isso, você tem que estar com Deus. Não é verdade? Então o cara afirmando isso, não, porque Jesus tinha que ser palestino, porque nasceu na Palestina. Nasceu em Belém da Judéia. Cara, Abraão era judeu, ele nasceu em Ur dos Caldeus, cara. Então, para o povo judeu, na questão cultural do povo judeu, eles não se importam onde você nasce. O que importa é de que raiz eles são. O que importa é a raiz. Entendeu? Qual é a minha raiz aqui? Qual é o tronco que eu saí? O judeu é assim.
Não é igual ao mundo ocidental. Você é o quê? Não interessa, tem que ver de onde você veio. Para eles é importante. Para nós não, a gente nasce ali no Córrego do Capim, né? Aí você fala, eu sou Córrego Capinzeiro, sei lá o que é isso. Mas o judeu não, é diferente. Jesus, não importa onde ele nasceu, ele saiu porque estava fugindo. Os pais levaram ele para fugir do Império Romano. Foi para isso. Não porque ele... porque nasceu lá... Não. Entende o que eu estou dizendo? Então você não pode... Você tem que saber o que é cultura da época. E Jesus, judeu. Raiz de Davi. Puxa vida, né? Pelo amor de Deus, né? Entendido isso? Então você... Aliás, o Abraão era até idólatra, né? Deus não tinha ninguém melhor para arrumar, não? O cara idólatra escolheu para ser o pai do judaísmo. Então, o versículo 2, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Enquanto ele estiver preso, a terra se sentirá em paz, aliviada. E o reino milenar de Cristo trará paz e justiça por 1000 anos. Ok? Então tem muita coisa para acontecer aí, né? Tem muita coisa para acontecer. Para quem será o milênio? Primeiro, para Jesus Cristo como Rei Supremo, né? Para cumprir realmente o ofício dele. Para os salvos, o milênio é para os salvos. E para os remanescentes, que são as nações da grande tribulação, as pessoas que vão se converter ali e tal. Para os judeus sobreviventes, a gente já tem lá os judeus que foram selados, né? Lembra dos 144 mil? Então nós temos os judeus que vão se converter. Versículo 3, e lançou quem? Esse dragão no abismo. Lançou no abismo. Por isso que a gente tem que acreditar que o diabo não está num lugar de tormento agora. Pode estar num lugar até razoável. Que a gente imagina o diabo com um chifrinho, né? Lá no lugar pegando fogo. A gente fala, olha lá, o diabo está lá, né? Talvez está sentado num escritório moderno, bem vestido, lá em Las Vegas, ou em Nova York, qualquer lugar. Talvez seja isso. O diabo é mais fácil acreditar nisso do que você achar que o diabo está lá dentro do fogo, porque aqui diz que ele será lançado no abismo. Então não tem muita intimidade com esse abismo ainda. Ele não tem tanta intimidade com esse lugar que a gente chama de parecido com purgatório, esse lugar de... né? Então, assim, isso é tudo mitologia. A gente vai inventando, associa o diabo com chifre, com tridente, vermelho. Né? Tem essas coisas. A gente vai associando porque... E vem os desenhos, né? E o texto diz que lançou no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele. Selou. Selo de rei, você sabe como é que é, né? Ninguém mexe. Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Está preso, e depois a gente vai ver o que acontece depois. Por selo sobre ele, a gente observa aqui, além da chave da corrente, haverá uma espécie de selo, inviolável. Ninguém pode tocar nisso. O selo na antiguidade, né, selo de rei é uma coisa muito, muito séria. Pôs sobre ele, pedindo-lhe espaço para qualquer movimento ou ação maléfica. Então o selo é o símbolo da autoridade. Está entendido isso aí? Até que 1000 anos se acabe. Então nesse capítulo nós chegamos aí à 7ª dispensação da plenitude dos tempos, que a gente chama de milênio. A gente vai encontrar a expressão 1000 anos em vários versículos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7 versículos aqui a gente vê falando sobre milênio. O termo derivado do grego é chiliade, do latim milênio, aponta para o futuro, é o futuro governo sobre a terra, exercido pelo príncipe da paz durante 1000 anos. Jerusalém será o centro de adoração para todos os povos e a capital religiosa do mundo. E assim o reino do Messias será universal. Ok? 1000 anos.
Versículo 4. E aí, nessa visão, o João vê tronos. O trono é símbolo de autoridade também. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Ele vê um povo assentado sobre tronos, nessa visão. E esse povo recebeu o poder para julgar. E via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É um povo específico. É um povo salvo, que sofreu martírio, um povo que morreu por causa da palavra de Deus, não adoraram a besta, nem nenhuma imagem, não receberam o sinal nas testas, nem nas mãos. Esse povo vai viver com Deus, certo? Vocês sabem quem é esse povo. É o povo salvo. Esses tronos é uma referência à igreja salva. Vamos ler Mateus 19, 28. Quem é que vai se assentar nesses tronos? Nós. Entende? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Certo? Essa é só uma figura de linguagem falando sobre a igreja. Sobre a igreja. Que vai julgar as nações, os povos. Nós participaremos desse tribunal como igreja. Pastor, mas a igreja, por que está resumido em 12? Gente, é só uma simbologia. 12 é uma referência aos 12 apóstolos, que é a base da igreja. 12 é uma referência às 12 tribos de Israel. É fácil de entender. Não dá para colocar aqui, porque é um número de gente incontável. Por isso que aparece 12 tronos. Como representantes da igreja, esse povo é a igreja que reinará junto com Cristo e julgará todos os povos. Todos serão julgados. Nós receberemos poder para julgar a todos. Então vamos ver quem que a gente vai julgar. Os crentes julgarão a quem? Número 1. As 12 tribos de Israel. Nós vamos julgar. Porque todo mundo vai ter que passar por julgamento ou não? Esqueceram que é o juízo final? Uns para condenação e outros para galardão. Por isso que é o julgamento. Não é só para dar sentença de morte, não. O julgamento aí para também bonificar aqueles que passaram por coisas difíceis. E é aí que entra aquilo que nós fizemos, como nós fizemos e por que nós fizemos. Tudo está contabilizado. Aqui não tem diferença. Vocês estão na igreja com várias motivações diferentes. Uns estão com medo do inferno, outros estão porque ama Jesus, outros vão porque a mulher que traz. Aqui não tem diferença. O outro vem por causa do filho. Todo tipo de gente na igreja. Só que aqui, nesse grande julgamento, será separado essas pessoas. Os que têm mais paixão, os que se dedicam mais, os que suportam mais, os que amam mais. Então, tudo isso está levado em conta, está registrado no livro de Deus. Tudo que você faz está registrado no livro de Deus. Por isso que a igreja precisa passar por esse julgamento para receber galardão. As pessoas que vão se converter receberão galardão. A igreja será galardoada, ela está participando do julgamento, mas será galardoada também. Todas as pessoas receberão, o Moisés vai receber, o Davi vai receber, o João, Pedro, todo mundo. Entende isso? Todo joelho se dobrará diante de Deus. Já pensou aquele monte de faraó? Tem que se dobrar diante de Deus? Igual o Ariovaldo fala. Eu sou o faraó, de joelho. Apareceu lá o Tutancâmon, né? Tutmés. Eu fui faraó, de joelho aí, baixo aí. Eu fui presidente, de joelho também, né? Aí eu era imperador, Nabucodonosor, né? Belsazar. Todo mundo vai ter que colocar o joelho para prestação de conta. O menor e o maior. Então nós estaremos numa posição, como nós somos a igreja salva, eu já estou contando vitória antes, né? Profeticamente, nós seremos a igreja salva, então nós estaremos ali para julgar as 12 tribos de Israel. Todas as tribos, todas as pessoas, todos os patriarcas serão julgados pela igreja. Olha a posição que a igreja alcançou.
por ter aceitado Jesus. Vamos conferir se é verdade? Mateus 19, 28. Vamos ver se é verdade. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A igreja vai julgar. Nós vamos julgar também o mundo. O mundo. Todo mundo que fez mal para você vai passar por você. Vai passar por você, você vai estar olhando. O mundo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Nós julgaremos o mundo. Entende? E vai ter um povo que vai ser julgado também. Os anjos serão julgados. Estranho, né? Não é estranho, mas está na Bíblia. Tem anjo que não fez tudo certo, né? Nós temos anjos rebeldes, se rebelaram contra Deus, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Nós vamos julgar até seres espirituais, gente. A sentença dada para os anjos rebeldes será dada com Cristo junto com a igreja. Então nós temos aqui os versículos, estão aprovados, tudo bem? Eu dei 3 versículos para vocês, está tudo bem? Podemos seguir? Então vamos para o versículo 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção nisso. Bem-aventurados, santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quem é esse povo, gente, que vai estar morto e ressuscitado? É o povo que morreu em Cristo. Quem morreu em Jesus Cristo serão ressuscitados. Os nossos antepassados, as pessoas que nós amamos, os cristãos que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão, cara. É isso que está falando. Por isso que ele está afirmando aqui que eles têm parte da primeira ressurreição. Entende? Tem parte e não morrerão. E reinarão com Cristo por 1000 anos. Nós temos aqui o povo que morreu com Cristo e o povo que morreu sem Cristo, certo? Lembrando que no arrebatamento que já foi falado, os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo diz: nós não precederemos os que dormem. Eles serão arrebatados primeiro que a gente. E nós vamos em seguida, certo? A se encontrar com o Senhor nas nuvens. Vamos para o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Haverá um poder provisório de Satanás após o milênio. Tá? Então nós temos aqui um momento que a gente precisa saber lidar com o Apocalipse agora. Que o Apocalipse ele vai voltar no tempo. Ele vai falar novamente de Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Nós vamos ler depois a gente vai ler. Logo em seguida no versículo 8. Gog é um líder, Magog é uma nação. Certo? Gog e Magog. Gog é um líder, Magog é a nação, é o povo. Fala de um povo que vai ter um papel muito importante na grande batalha do Armagedon. Tá? É um povo que tem uma importância extrema. Está no livro de Ezequiel, assim, vários capítulos, vários versículos de Ezequiel falam sobre Gog e Magog. E Gog e Magog é a Rússia. Tá? Não esqueçam disso. Vamos lá então. Deixa eu entrar no versículo 8 então. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Você percebeu que o Apocalipse voltou para o Armagedon agora? Essa é a questão.
A Bíblia ela não tem compromisso. A Bíblia não tem compromisso de... Porque as pessoas pensam, a Bíblia tem que ter esse compromisso. Lembra dessa discussão que nós fizemos no passado, que as pessoas acham... A Bíblia não tem compromisso de querer dar detalhes de nada. Deus não tem compromisso com isso. Tá? A Escritura tem um compromisso aqui judaico, às vezes, você judaico-cristão, você pega no Novo Testamento também essa mistura, no Antigo Testamento judaico, esse compromisso literário, mas Deus ele não tem preocupação em se explicar, porque Ele é Deus. Deu para entender isso? Então, assim, nós tivemos, por exemplo, o povo que não conhecia Deus, cara. O povo que foi para o Egito, lá ficaram mais de 400 anos, 430 anos no Egito, eles não conheciam Deus, nada. Deus só disse o seguinte, ó, eu sou Deus dos pais de vocês e se me obedecer e me seguir, serão abençoados. Era a única coisa que ele sabia. Mas Deus não tem que fazer nada. Fé é isso, a gente não entende muita coisa, mas a gente conhece Deus através do que a gente percebe, da natureza. Por isso que Paulo disse, Deus pode ser visto e percebido através das coisas que foram criadas. Então a gente tem que aprender a perceber Deus sem muita explicação. Isso é fé. Quando você olha para as árvores, olha para as crianças no ventre, olha para a configuração de um ser humano, você tem que encontrar Deus nisso. A sua inteligência tem que levar a Deus. Aí às vezes você fala assim, você sente Deus? Sinto, mas como é que é? Não sei. É isso, a gente não sabe. Deus falou com você? Falou. Como é que Ele falou? Cara, tem coisas que a gente não tem como falar. Alguns têm dom. Deus fala no ouvido. É dom. Isso não é uma regra, certo? Não existe uma regra para você dizer assim, Deus vai falar no ouvido, eu vou orar, que Ele vai falar no meu ouvido. Deus não tem essa via de comunicação obrigatória. Tem gente que tem dom. Deus fala no ouvido. Você perguntar para a pessoa como é que é a voz de Deus, ela não sabe nem falar. Como é que é a voz de Deus, já que você ouviu Deus? É como é uma voz grossa, assim? Como é igual de locutor? Não sei. Ou é uma voz mansa, suave? Não sei. Que Deus se apresenta como trovão, Deus se apresenta como vento, Deus se apresenta como terremoto. Ele vem, não sei. Você não explica. Deus está aqui. Aí você pergunta, como é que você sabe? Não sei, eu não sei. Então não dá para você definir Deus. Você não consegue definir, só sei que a gente acredita nele. A ponto de tem gente que é extremo nisso. Os extremistas fazem as coisas em nome de Deus. Não é questão de violência, é questão de fé. Certo? É só uma questão de fé, aprender a ter fé num Deus. Em nome de Deus, em nome de Alá. Nós estamos fazendo isso aqui. Certo? Então, fé é assim, não tem explicação. Deus também não tem esse compromisso. A Bíblia não tem esse compromisso de didática. Ela não foi escrita para isso. Compromisso didático. Certo? Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Porque se fosse compromisso didático, todo mundo sabia. O cara vai lá na biblioteca, pega a Bíblia, a gente aprendi, vamos falar, ensinar lá no universidade. Não tem como, é só pelo Espírito. Então tem que ser essa salada mesmo. São peças embaralhadas que só o Espírito Santo monta. Aí o cara falou, não, eu quero entender. Você quer entender? Então você baixa a sua bola e vai ser cristão e vai crer no Espírito Santo. E você vai ter que respeitar o meu servo que é mestre nisso. Deus vai revelar para a mulher lá. Entende? Então, quando a nação de Israel está presa, não sabe de nada de Deus. E quando o Moisés sabia o que de Deus? Nada. Ficaram 400 tantos anos preso. Cultuavam, mas não sabia nem quem era Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, é um fato novo. Deus fala, ele fala, quem é o Senhor? Aí ele fala assim, não chega para cá, porque a terra aqui é terra santa. Já não sabe, né? Não tem noção nenhuma de mundo espiritual. Porque ele disse, eu vou lá, hein? Vou saber porque que essa sarça queima e não se consome. Aí Deus falou, não vem para cá não. O lugar sagrado não é assim, ninguém entra do jeito que quer. O cara não sabia de nada do mundo espiritual. E ele fala assim, mas eu sou o Deus dos seus pais. É só isso que sabia. Como assim? Abraão, Isaac e Jacó. Só sei disso. É esse o compromisso que Deus tinha com o povo, de dizer, eu sou o Deus dos seus pais, se me obedecer, vai ser abençoado. Se não me obedecer, vai sofrer o dano. A relação de intimidade com Deus, ela começa a acontecer
mais na frente, na construção do tabernáculo. Quando Deus fala assim, eu quero ficar próximo desse povo. Aí você vê Moisés começa a ter uma experiência com Deus, face a face, conversando como se conversa com um amigo, aquela coisa. Então a relação de intimidade começa com Moisés e ela explode mais com Davi. Ele faz o tabernáculo de adoração. Ali você encontra um cara íntimo de Deus com adoração. E aí a coisa começa a se efetivar mais para frente. Então fé é assim, a gente não entende nada, a gente não explica nada, não tem como. Me explica, rapaz. Como é que é Deus, hein? Não sei. Onde ele nasceu? Também não sei. E nem quero saber. Porque isso é símbolo de poder. Quem está em cima não tem obrigação de explicar. Entende? Porque o que faz as pessoas estarem em cima são as incógnitas, gente. Isso é poder. Isso é poder. Por que o pai tem poder? Porque ele sabe coisas que o filho não sabe. Por isso que tem poder. O dia que começar a saber tudo, já não vai obedecer mais. Você acha que o cara lá... Aí você fala assim, eu sou empregado na empresa do fulano. Por que você é empregado? Porque esse cara está acima de você em algumas coisas, principalmente entendimento. Ele tem domínios que você não tem. Então, a tipologia do poder é você governar sem dar muitas explicações. Abriu a mente, agora deu para entender? Aí você fala assim, mas por quê? Você fala, por quê? Por quê? Por quê? Deus é mais ou menos assim. Ah, Deus, por que eu passei por esse vale? A gente fica aqui, né, assim, procurando. Aí a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai assim, né? Mas a princípio não tem compromisso. Ele bota a gente no deserto, aí você fala assim, o que eu entrei aqui nesse deserto? Não tem uma placa dizendo, você está entrando no deserto por causa disso, assim, tal, não. Porque senão não é fé e não é obediência. Obediência é assim, a gente não entende nada, mas a gente lança a rede. Não foi isso que Jesus falou? Lança a rede desse lado. Aí o Pedro falou assim, não, mas nós pescamos a noite inteira, nós somos pescador, nós começou a comentar um monte de coisa para Jesus. Mas Jesus estava dizendo para ele assim, Pedro, não interessa se você é pescador. Não interessa se você é experiente, se é dono de empresa de pesca, se você tem 2 barcos. O que importa é que está mandando você lançar desse lado. E o Pedro continua, não, porque nós pescamos a noite inteira, não sei o que, aqui não dá nada. Lança a rede. Só isso. É mais ou menos assim, lança e cala a boca. É isso aí. Isso é obediência. Você não entende, mas você faz. Você não entende, mas você faz. É isso que Jesus sempre quis. Assim, cadê? Dá a eles de comer lá. Como? Nesse monte de gente com fome, como é que eu vou arranjar pão para essa multidão? Dá você mesmo a eles de comer. Tem de fé. Percebe? A fé é mais ou menos assim. A gente não entende muita coisa. A gente obedece. Por isso que pai não tem obrigação de explicar tudo. Senão você não tem autoridade. Filho pergunta o quê? Pai, por que isso? Aí você não vai lá na casa do vizinho. Vamos dizer que o vizinho lá tem fama de que molesta as crianças. Mas você não vai entrar nesse discurso com um menino de 2, 3 anos. Você não vai entender. Como é que você faz ele não ir lá? Você não vai lá na casa do vizinho, não. Aí ele fala assim, mas por que não? Aí fica, né? Porque o vizinho, ele assim, tem um jeitinho meio assim. Mas por que ele tem um jeitinho meio assim? A criança é assim, não vai parar. Ela não vai parar. Então o pai fala o seguinte, não vai. Por quê? Porque eu não quero. Isso é autoridade. Porque eu não quero. E aí quem é obediente, obedece. Porque o pai sabe. O pai sabe. O pai viveu, está mais tempo que a gente aqui. Não é isso? Chegou primeiro que a gente, já entende a vida, já passou por isso. É o nosso pai é bom, né? Vamos lá. Deus é assim, a gente não entende nada, nem tudo. Algumas coisas são reveladas, outras estarão ocultas. Paulo ensinou isso, né? A gente só sabe em parte. Como em parte? É parte pequena também, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai vencer tudo. Porque isso é poder. Poder é assim. Você diz o que tem que fazer sem dar explicação. Deu para... Está difícil entender isso. O grande problema de Deus com o povo era esse. Eles não entendiam a autoridade de Deus. Eles não entendiam. Nós íamos aqui nesse deserto para padecer fome. Era melhor estar no Egito.
Não, nós viemos aqui para... Ué, como assim? Era assim, eles queriam questionar a autoridade. Deus sempre queria estabelecer a autoridade dele como pai. Eu sou seu pai, cara. Você não tem que dizer para mim botar comida dentro de casa. Já pensou? Sua filha ali, com 3 anos de idade, papai, como é que você vai fazer para comprar comida? Comeu ou não comeu? Comeu, né? E você sabe de onde veio tudo? Você sabe o que ele passou e ela passaram para poder conseguir comprar comida? O que eles aguentaram? Não sabe, mas comeu, né? É mais ou menos assim. A gente come, mas a gente não sabe realmente o que o pai, os desdobramentos que o pai tem que fazer para poder fazer a comida aparecer. Deus é assim. A gente não sabe a luta que Deus está fazendo, a peleja, as renúncias. É muita coisa, gente. Então, fé é não entender muita coisa. E nem quero. Nem quero. Toda pessoa que tem assim um pezinho no ateísmo, ela quer explicação. Todo ateu é assim, ele começa, hein? Mas por que a gente fica na prova o tempo todo? Por que Deus pegou e não salvou o pessoal lá que está sendo morto no Hamas, pelo Hamas? Mas por que Deus não fez isso? Porque isso é coisa de ateu, gente. Isso é coisa de ateu. De onde Deus veio então, hein? Quem criou Deus, hein? Aí vemos crentes querendo explicar. Aí vai na Bíblia. Eu falo assim, ó, gente, ó, encerra o assunto que não tem jeito. Graças a Deus que a gente não sabe, conhece todos os detalhes de Deus. Graças a Ele. E se descobrisse também, a gente ia dar um jeito, né? De fazer alguma coisa errada. O que importa é que Ele é bom, né? Tudo bem? Então, esse povo, Gog e Magog, por isso que o Apocalipse voltou aqui no tempo, falando novamente sobre Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para ajuntar em batalha. Gog e Magog, eu repeti, falei que líder e povo, né? E geograficamente falando, são regiões ocupadas pelos antigos citas e tártaros. Não é tártaro de dente não, tá? É um povo isso aqui. Correspondente aos russos de hoje, Gog e Magog é a Rússia. Essa passagem se refere à mesma passagem do livro de Ezequiel 38, 39, sobre a batalha do Armagedon, só que é só uma tipologia. Ele só está mostrando o seguinte: o diabo vai ser destruído definitivamente, tá? E eu vou controlar todo o poder dele. Por isso que o texto vai dizer sobre 4 cantos da terra. Olha o versículo 8: sairá a enganar nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Está falando do poder de Satanás, muito parecido com o poder da Rússia, que vai ter uma função. Você vê esse movimento da Rússia hoje, querendo se envolver em guerra. Isso é assustador, cara. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver tanta coisa, Deus falando, eu vou destruir Gog e Magog. Gog e Magog vai marchar contra o meu povo. Gog e Magog os ossos de Gog e Magog estarão dentro do território de Israel. Lê Ezequiel, só digita na Bíblia lá, Gog e Magog, dentro do livro de Ezequiel, o que Deus vai fazer com a Rússia dentro do território de Israel. Você vai achar ossos da Rússia para todo lado. Ele falou, eles vão despertar o meu ciúme contra eles, por causa de Israel, quando eles pisarem na terra. Então assim, você ouve uns negócios desses, você fica mal de desespero, né? Que a Rússia fica assim, dando pulso, querendo se meter nas coisas. Por isso que a Rússia tem um poder muito grande nessa decisão, porque é chamada Gog e Magog, é a região da Rússia. Deu para entender o que eu estou falando? Então, enfim, vamos para o versículo 9, para a gente aprofundar um pouco mais. Estamos quase terminando. Versículo 9: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada de Deus, desceu fogo dos céus, devorou. Voltou aqui novamente na batalha do Armagedon, dentro da tipologia do que irá acontecer definitivamente com Satanás também. Então esse desceu fogo dos céus, devorou. Na batalha do Armagedon, o comandante do norte, na sua invasão à Terra Santa, ele não chega a cercar. Os detalhes de Gog e Magog dos capítulos anteriores é diferente desse, por isso que é uma tipologia. É só uma simbologia do que vai acontecer com Satanás. É parecido com o que aconteceu na batalha do Armagedon com o anticristo lá. Por isso que a Bíblia fica jogando, ela vai e volta o tempo todo. Vamos para o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí, ó. Onde a besta
e o falso profeta. Né? Onde está a besta, o falso profeta? Eles já foram lançados lá atrás. Então Satanás está no mesmo lugar. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o problema, porque o diabo é um espírito, você não pode matar. Espírito você não mata. Por isso que nós não podemos ser mortos, nós somos seres espirituais, que morre o corpo. Por isso que tem um lugar, uma cidade eterna para os salvos, e tem o inferno, que é o lago de fogo ardente eternamente. Você não tem como matar um espírito, ele é eterno. Satanás da mesma forma, ele não tem como você aniquilar, você lança num lugar de sentença eterna. Lança na eternidade para queimar no inferno, ou você lança a pessoa no céu para viver eternamente com o Senhor. Porque nós somos seres espirituais. Isso aqui é só um corpo, é uma roupa. Por isso que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele não quer estar lá, né? Porque aqui vai ser lançado. Onde está a besta e o falso profeta, que já foram julgados nos capítulos anteriores? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre. Você já pensou, uma pessoa está no inferno sendo atormentado para sempre? A gente não tem ideia, né? Então a queda de Satanás nessa sessão é uma alusão à queda dos poderes do mal. Pronto. Todos os poderes do mal serão lançados. Por isso que semana passada falamos aí sobre o inferno será lançado no lago, né? A morte será lançada. É uma tipologia de pessoas que representam a morte e o inferno. Né? Mostrando também que a morte é como se fosse um ser específico que será condenado também. Vamos lá, versículo 11. E viu um grande trono branco. Agora que vem o julgamento. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O grande trono branco resplandece a pureza e a santidade e a justiça de Deus. Então esse trono é para castigo, julgamento, purificação, retribuição, tudo numa mesma cena, que é chamado de juízo final. O juízo final é o juízo do grande trono branco, onde todo joelho se dobrará diante de Deus para julgamento ou para retribuição. Nós já falamos sobre isso. O versículo 12, e viu os mortos, os grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E aí que está, né? O livro, né? Esse é o registro espiritual. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está claro isso? Segundo as suas obras. Então ninguém vai ficar impune. E quem tiver que receber galardão, receberá. Versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia. Para quê? Para serem julgados. Todos que estão no mar mortos terão que vir a julgamento. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E aqui o Apocalipse está tratando o inferno e a morte como um sujeito. Certo? Também é figura de linguagem. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então esses mortos aqui do mar são os mortos sem Cristo. Porque quem morreu com Cristo já foram arrebatados. Certo? Sigamos, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Volto a dizer, o Apocalipse está tratando aqui a morte e o inferno como pessoas. Certo? Esta é a segunda morte. Todos os poderes do mal serão lançados no lago de fogo. Depois do milênio. Então o último inimigo a ser aniquilado aqui é a morte. Tratando especificamente como um ser espiritual, né? Isso significa um triunfo total de Cristo e dos santos. A morte, como aliada do pecado, será destruída juntamente com o pecado. Então o Hades desenvolverá todos os seus terrores. Não haverá mais temor. Ela não existirá.
Satanás, o anticristo, o falso profeta, todos lançados no lago de fogo. Ok? E juntamente com os perdidos que rejeitaram a Cristo, todas as pessoas que esqueceram de Deus, junto com os anjos do mal. Essa é uma história que a gente já conhece, né? A gente já fala disso e já sabe o que vai acontecer. Só estamos relembrando e o Apocalipse está sendo fiel em relatar para a gente aquilo que a gente já fala, a gente já sabe há muito tempo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse livro é tão importante que até Moisés falou, né, sobre ele. Tira o meu nome do livro da vida, né? Se o senhor for punir esse povo. Então, aquele que não foi achado escrito, lógico que a igreja está presente, julgando as nações e recebendo o seu galardão celestial. Ok? Então, é só uma prestação de contas do que você já sabe que vai acontecer. Qualquer cristão sabe disso. Vai ter o juízo final, os bons vão para um lado, os ruins vão para o outro, Satanás será condenado, o anticristo, coisa que a gente já sabe desde criança. Só que o Apocalipse só está prestando conta aqui dos eventos, do que irá acontecer. Tudo bem, gente? É só isso. E aí a gente vê assim, condenações, pastor, a gente não vai estar aqui, mas a gente só está estudando para a gente entender o que vai acontecer. Tá? Espero que todos não estejam aqui nesse tempo, tá? Mas para isso a gente tem que trabalhar. Uma vez salvo, não é sempre salvo, não. Testa, então. Ninguém quer testar, né? Quem quer testar? Vai para o mundo e fica lá para ver o que acontece. Ninguém quer testar, né, Dudu? Não, fui salvo, eu sou salvo. Ninguém vai mudar isso. E tem uns que são cara de pau, estão aprontando todos, falam assim, eu sou salvo. Salvação é garantida. Na hora certa, Deus me traz e me leva. Não vai ser assim, né? Gente, capítulo 20 não é simples. Ele é meio desgastante um pouquinho. Traz muitas divisões de opinião, principalmente sobre o milênio. Sobre se o milênio acontece na Terra ou se é no lugar espiritual. Mas as informações maiores aqui, mais importantes, todo mundo já sabe. Todo mundo está acostumado a ouvir. Tudo bem? Pai Santo, obrigado por esse tempo, essa manhã na tua casa, que teu Espírito nos fortaleça, nos dê um dia de bênção, uma grande renovação de aliança nesta noite, através da Santa Ceia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.